Existe um erro silencioso que faz médicos perderem a adesão dos pacientes, mesmo quando a prescrição está correta. E quase ninguém percebe isso. Você passa 20 minutos explicando por que exercício físico é fundamental para aquele paciente. Você mostra os exames, contextualiza os riscos, ele sai convicto da consulta. Entretanto, na próxima consulta, o paciente não fez nada. E aqui está o ponto que poucos médicos estão preparados para ouvir. O problema não é o paciente, é a forma como o comportamento foi biologicamente estruturado na prescrição. Pois existe um mecanismo cerebral que decide se o comportamento vai continuar existindo ou se ele vai morrer poucos dias depois. E se a prescrição não considera esse mecanismo, o paciente não abandona porque ele quer, ele abandona porque o cérebro dele desliga aquele comportamento. Hoje você vai entender qual é esse mecanismo e principalmente o que muda na sua prescrição quando você trabalha a favor da biologia do cérebro e não contra ela. Porque quando isso muda, a adesão deixa de depender da força de vontade do paciente e passa a depender da estrutura do seu protocolo. Quando o paciente não adere, o diagnóstico padrão é motivação baixa. A solução padrão, motivar mais na consulta, reforçar os benefícios, até apelar para os riscos. Mas motivação é dopamina, e dopamina é o neurotransmissor da antecipação, do querer, e não do fazer e do sustentar. O paciente pode até sair da consulta com alta motivação, alta dopamina de expectativa, mas se nos dias seguintes o comportamento não gerar resultado percebido, a dopamina cai e o comportamento para. O problema não era a falta de motivação, o problema é a ausência de mecanismo de reforço. E isso é responsabilidade de quem prescreve e não de quem recebe a prescrição. O sistema de recompensa do cérebro funciona por reforço. Ele repete comportamentos que geram resultado percebido e abandona comportamentos que geram esforço sem resultado claro. Quando o paciente vai a uma academia genérica com orientação vaga e não percebe evolução nenhuma, nem clínica, nem funcional, o cérebro registra. Alto esforço, recompensa baixa. E quando isso acontece, o cérebro começa a desligar aquele comportamento. Mas quando o médico estrutura marcos de progresso dentro do protocolo, quando o paciente percebe melhora da pressão pós-exercício, quando o cardiologista mostra evolução da capacidade funcional, quando o endocrinologista evidencia queda da glicemia, o cérebro registra outra coisa: esforço com retorno alto. E então ele repete, porque o cérebro não repete o que é importante, ele repete aquilo que evidencia progresso. E por trás disso existe um nome na neurociência: a neuroplasticidade. O cérebro humano é um sistema biológico de aprendizado. Ele fortalece os circuitos que são usados e enfraquece os que não são. Existe uma regra clássica na neurociência: neurônios que disparam juntos se conectam juntos. Quando o comportamento gera um sinal claro de evolução, o cérebro entende e reforça aquele circuito neural. Agora, quando gera esforço sem retorno perceptível, ele registra. Isso não vale energia e começa a desligar aquele padrão. Isso não é psicológico, isso é biológico. Isso é o cérebro decidindo: vale a pena repetir ou não vale? Adesão ao tratamento, no fundo, é isso: neuroplasticidade aplicada ao comportamento. O paciente não mantém o que você prescreve porque ele entendeu. Ele mantém porque o cérebro dele aprendeu. E o cérebro só aprende uma coisa: aquilo que gera evidência de progresso. Por isso, a adesão não se constrói com motivação, constrói-se com percepção de progresso. E essa percepção não acontece sozinha. Ela precisa ser projetada dentro do protocolo. Existe um agravante que poucos médicos levam em conta na consulta. O paciente vive num ambiente que bombardeia o cérebro com recompensas imediatas. Redes sociais, açúcares, entretenimento digital, o que eleva dopamina em segundos. Quando o cérebro está acostumado com recompensas imediatas, qualquer comportamento que demora semanas para gerar resultado visível parece não valer a pena. O exercício prescrito não compete com a academia da esquina. Ele compete com o celular, com o sofá, com o ultraprocessado. E para ganhar essa disputa, a prescrição precisa criar marcadores de progresso perceptíveis no curto prazo.
e não esperar que o resultado final aconteça sozinho. 3 mudanças práticas acontecem na sua consulta quando você entende isso. A primeira é que você para de vender benefício e começa a vender processo. Não é mais o exercício para te ajudar a controlar a pressão, mas sim, nas próximas 4 semanas, vamos calibrar isso. Você vai perceber X e o paciente agora sabe o que esperar e espera. A segunda é que você cria marcos de progresso dentro do protocolo, parâmetros clínicos que o paciente consegue perceber antes do resultado final. E isso mantém o sistema de recompensa ativado durante todo o processo. A terceira é que você documenta e mostra evolução para o seu paciente. Não apenas para o prontuário, mas para ele. Porque o resultado que ele não vê não existe para o cérebro dele. Se você quer estudar uma prescrição que gera adesão real, com método, tecnologia de ponta, documentação e resultado que o seu paciente percebe, o formulário de aplicação é o seu próximo passo. Clique agora mesmo no link que está aqui na descrição e até o próximo vídeo.